Livro do Céu, volume 1, continuamos a leitura. Luísa Picarreta. Modo de triunfar nas provas. Continuando com o que o havia começado, o sentia dentro de mim, o abraçava, o estreitava e lhe dizia: Amado bem, veja como nossa separação tem sido amarga. E ele me dizia: É nada ainda o que se passou. Prepare-se para provas mais duras. Por isso que eu vim, para dispor seu coração e fortalecê-lo. Agora você vai me contar tudo o que passou contigo, suas dúvidas e medos, todas as suas dificuldades, para poder ensinar-lhe como se comportar na minha ausência. Então eu narrei para ele minhas tristezas, dizendo: Senhor, olha, sem ti eu não tenho conseguido fazer nada de bom. Faço a minha meditação toda distraída, feia, tanto que não tenho espírito para oferecê-la. Na comunhão, não pude passar horas inteiras como quando te senti em mim, pois me via sozinha, não tinha ninguém para me entender. Me sentia vazia de tudo. A dor da sua ausência me fazia provar agonias mortais. Minha natureza queria ser despachada em breve para fugir daquela dor. Muito mais do que me pareceu que eu não estava fazendo nada além de perder tempo. E o medo que ao voltar, tu me castigarias por não ter sido fiel. Então eu não sabia o que fazer. Além disso, a dor que tu estás sendo continuamente ofendido e que eu, sem saber quando, como antes me ensinava, fazer os atos de reparação, as visitas ao Santíssimo Sacramento pelas ofensas que tu recebes. Então me diga, como devo fazer? E ele, me instruindo benignamente, me dizia: Primeiro, você tem feito mal por estar assim tão perturbada. Não sabe que eu sou o espírito da paz? E a primeira coisa que eu te recomendo é não perturbar a paz do seu coração. Quando em oração não pode se recolher, não quero que você pense sobre isso ou aquilo, como é ou como não é, fazendo em ti mesmas chamas de mais distrações. Pelo contrário, quando você está nesse estado, a primeira coisa é que se humilhes, confessando-se merecedora dessas penas, pondo-se como um humilde cordeiro nas mãos do carrasco, que enquanto o mata lhe lambe as mãos. Então você, enquanto se vê espancada, abatida, sozinha, você se resignará às minhas santas disposições. Me agradecerá de todo o coração. Beijará a mão que te bate, reconhecendo-se indigna dessas dores. Então você me oferecerá aquelas suas amarguras, angústias e tédio, pedindo que eu aceite isso como sacrifício de louvor, de satisfação por sua culpa, de reparação pelas ofensas que me fazem. Ao fazer isso, sua oração se elevará diante de meu trono como um incenso perfumado, ferirá meu coração e atrairá novas graças e novos carismas para você. O demônio, vendo-te tão humilde e resignada, toda abismada em seu nada, não terá forças para se aproximar. Eis que onde você pensou que estava perdendo, farás grandes aquisições. Segundo, em relação à comunhão, não quero que você se aflija com o que não sabe. Deve saber que é uma sombra das dores que eu sofri no Getsêmani. Como será quando eu te fizer participante dos flagelos, dos espinhos e dos cravos? O pensamento dos sofrimentos maiores te fará sofrer com mais ânimo as penalidades menores. Portanto, quando na comunhão você se encontrar sozinha, agonizante, pense que eu te quero um pouco em minha companhia na agonia do horto. Portanto, fique junto a mim e faça uma comparação entre as suas dores e as minhas. Olha, você sozinha, privada de mim, e eu também sozinho e abandonado pelos meus amigos mais fiéis que estão sonolentos. Fui deixado sozinho até mesmo pelo meu divino Pai, e também no meio de uma dor amarguíssima,
cercado por cobras, víboras e cães raivosos, que eram os pecados dos homens, e onde estavam também os seus, que fizeram parte deles. O que me parecia que eles queriam me devorar vivo. Meu coração sentiu tanta opressão, como se estivesse sob uma prensa, tanto que suei sangue vivo. Diga-me, quando você sofreu como eu? Então, quando se encontrar privada de mim, aflita, vazia de todo consolo, cheia de tristeza, de trabalhos, venha junto a mim, limpa-me esse sangue, oferece-me suas tristezas como um alívio para minha agonia armaguíssima. Ao fazer isso, você encontrará uma maneira de se distrair comigo depois da comunhão. Não que você não sofra, porque a dor mais amarga que posso dar às minhas queridas almas é privando-as de mim. Mas você, pensando que com o seu sofrimento você me dá conforto, ficará satisfeita. Terceiro, em relação às visitas e atos de reparação, você deve saber que tudo que eu fiz no decorrer dos meus 33 anos de vida, desde o meu nascimento até minha morte, eu continuo no sacramento do altar. Por isso, quero que me visite 33 vezes por dia, honrando todos os meus anos e unindo-se comigo ao sacramento, com minhas mesmas intenções, isto é, de reparação, de adoração. Isso você fará em todos os momentos do dia, pensando de manhã imediatamente, voltando o seu olhar e o seu pensamento ao tabernáculo onde eu estou por seu amor e visita-me espiritualmente. O último pensamento da tarde, enquanto você dorme à noite, antes e depois de comer, ao começo de todas as suas ações, andando e trabalhando. Me visite espiritualmente no tabernáculo eucarístico. Enquanto assim me dizia, me sentia toda confusa e sem saber se poderia fazer tudo isso. Eu disse a ele: Senhor, peço que fique comigo até que eu tenha o hábito de fazer tudo isso, porque sei que contigo posso fazer tudo, mas sem ti, o que posso fazer, eu que sou miserável? E ele benignamente adicionava: Sim, sim, eu vou te contentar. Quando eu te faltei, quero sua boa vontade e darei a você qualquer ajuda que desejar. E assim foi. Depois de algum tempo, às vezes com ele, às vezes privada dele, um dia após a comunhão, me senti mais intimamente unida a ele. Me fez várias perguntas, como se eu queria, se eu estava disposta a fazer o que ele queria, até o sacrifício da vida por seu amor. E ele me dizia: E você me diz o que quer? Estás pronta para fazer o que eu quero? Também eu farei o que você quer. Me sentia confusa, não entendia essa sua maneira de agir. Mas com o tempo eu entendi que ele usa essa maneira de agir quando quer dispor a alma para novas e pesadas cruzes. E sabe como atrair tanto a ele com esses estratagemas que a alma não ousa opor-se ao que ele quer. Então eu dizia: Sim, te amo, mas me diga tu mesmo. Posso encontrar um objeto mais belo, mais santo e mais amável que tu? Também por que me perguntas se estou disposta a fazer o que queres, se há tanto tempo te entreguei a minha vontade e te pedi que não evitasses nem mesmo me despedaçar de tal maneira que te pudesse agradar? Eu me abandono em ti, ó esposo santo. Trabalhe livremente, faze de mim o que tu quiseres. Dai-me a tua graça, pois por mim nada sou e nada posso. E ele me dizia: Você está verdadeiramente disposta a tudo o que eu quero? Então me senti mais confusa e atordoada e dizia: Sim, estou disposta, mas quase tremendo. E ele compassivamente continuou me dizendo: Não temas, eu serei sua força. Você não sofrerá, mas serei eu mesmo que sofrerei e lutarei em você. Olha, eu quero purificar sua alma de tudo, do mínimo defeito que poderia impedir meu amor em você. Quero provar sua fidelidade. Mas como posso ver se isso é verdade, se não colocando-te no meio da batalha? Você deve saber que eu quero colocá-la no meio de demônios.
Lhes darei liberdade para atormentar-te e tentar-te, para que, quando você tiver combatido os vícios com as virtudes opostas, já se encontrará de posse dessas mesmas virtudes que você pensou que perderia. E mais tarde, sua alma purificada e embelezada, enriquecida, será como um rei que volta vitorioso de uma guerra feroz, que, enquanto acreditava perder o que tinha, se torna mais glorioso e cheio de imensas riquezas. Então eu virei, formarei minha morada em ti, e sempre estaremos juntos. É verdade, que será o seu estado um estado muito doloroso. Os demônios não lhe darão paz, nem de dia e nem de noite. Eles sempre estarão em ato de te fazer guerra feroz. Mas sempre tenha em mente o que eu quero fazer de você. Isso é, tornar-se semelhante a mim. E você não será capaz de alcançá-lo, exceto através de muitos e grandes provações e grandes tribulações. E assim terás mais ânimo para suportar as penas. Quem pode dizer como eu fiquei assustada com esse anúncio? Senti meu sangue gelar arrepiando meu cabelo e minha imaginação estava cheia de espectros negros que me parecia que eles queriam me devorar viva. Pareceu-me que o Senhor, antes de me colocar nesse estado doloroso, deu liberdade para tudo o que eu tinha que sofrer. E eu estava cercada por tudo isso. Então fui até ele e disse: Senhor, tem piedade de mim. Ah, não me deixe sozinha, abandonada. Eu vejo que há tanta raiva dos demônios que não me deixarão de mim nem o pó. Como posso resistir a eles? Para ti, a minha miséria é bem conhecida e quão ruim eu sou. Então me dê uma nova graça para não te ofender. Senhor meu, a dor que mais dilacera minha alma é ver que tu também deve me deixar. Ah, quem poderei dizer uma palavra? Quem deve me ensinar? Mas que sua vontade seja sempre feita e bendito o teu santo querer. E ele gentilmente continuou a me dizer: Não te afliges tanto. Você deve saber que eu nunca vou permitir que você seja tentada além das suas forças. Se isso eu permito, é para o seu bem. Eu nunca coloco almas em batalha para fazê-las perder e perecer. Primeiro eu meço sua força, dou-lhes minha graça, e depois as introduzo. E se alguma alma se precipita, é porque não ficou unida a mim com a oração. Não sentindo mais a sensibilidade do meu amor, vão implorando o amor das criaturas, enquanto somente eu posso satisfazer o coração humano. Elas não se deixam guiar mais pelo caminho seguro da obediência, acreditando mais no julgamento próprio que em quem as guia em meu lugar. Então, que maravilha se precipitam. Então, o que eu te recomendo é a oração. Embora você deva sofrer penas de morte, jamais deves negligenciar o que costuma fazer. E mais, quanto mais você se veja no precipício, tanto mais invocará a ajuda de quem pode libertar-te. Além disso, quero que você se coloque cegamente em mãos do confessor, sem examinar o que lhe é dito por ele. Você estará cercada pela escuridão e você será como alguém que não tem olhos e que precisa de uma mão para guiá-la. O olho para ti será a voz do confessor, que como a luz iluminará as trevas. A mão será a obediência que será guia e suporte para levá-la a um porto seguro. A última coisa que te recomendo é o valor. Quero que você corajosamente entre na batalha. A coisa que mais faz temer um exército inimigo é ver a coragem, a força, a maneira como desafiam as batalhas mais perigosas, sem temer nada. Assim são os demônios. Eles não temem nada além de uma alma corajosa, toda apoiada em mim, que com um espírito forte vai no meio deles, não para ser ferida, mas com a resolução de machucá-los e exterminá-los. Os demônios ficam assustados, apavorados e gostariam de fugir, mas não podem, porque vinculados à minha vontade, são obrigados a permanecer para o seu maior tormento. Assim, que não tema a eles, que nada podem fazer-te sem meu querer. E também, quando eu vir que você não pode resistir mais e está prestes a desfalecer, se for fiel a mim, imediatamente virei e colocarei todos em fuga e te darei graça e fortaleza. Anime-se, anime-se. Agora, quem pode dizer a mudança que aconteceu dentro de mim? Tudo foi horror para mim. Aquele amor que eu sentia antes em mim, agora o via se transformar em um ódio atroz. Que pena não poder amá-lo mais.
Me rasgava a alma ao pensar naquele Senhor que tinha sido tão bom comigo, e agora ver-me forçada a odiá-lo, a blasfemar como se ele fosse o mais cruel inimigo, não podendo vê-lo nem em suas imagens, porque ao olhá-las, ter os rosários em minha mão, ao beijar, me vinha um ímpeto tão forte de ódio e tanta força em contra que fazê-lo ou cortá-los em pedaços era a mesma coisa. E às vezes eu fazia tanta resistência nisso que minha natureza tremia da cabeça aos pés. Oh Deus, que pena amarga! Eu acredito que se no inferno não houvesse outras penas, a mera pena de não poder amar a Deus tornaria o inferno mais horrível. Muitas vezes o diabo colocou diante de mim as graças que o Senhor me havia dado, agora como obra de minha fantasia, e por esse motivo ser capaz de levar uma vida mais livre e confortável. E agora como verdadeiras, e eles me diziam: Este é o bem que te queria? Esta é a recompensa, te deixou em nossas mãos. Você é nossa, pois tudo acabou, não há mais o que esperar. E por dentro me sentia colocando tanto ímpeto de aversão contra o Senhor e de desespero, que às vezes com alguma imagem nas mãos era tão forte o desprezo que eu as quebrava. Mas enquanto isso fazia, eu chorava e as beijava. Não sei como dizer como fui forçada a fazer. Quem pode dizer a dor da minha alma? Os demônios faziam festa e riam de mim. Uns fizeram barulho de um lugar, outros o faziam de outro. Alguns fizeram barulhos, outros me ensurdeciam com gritos dizendo: Olha como você é nossa! Não temos outra coisa mais que levá-la ao inferno, alma e corpo. Verá que faremos isso. Às vezes me sentia puxar, ora os vestidos, ora a cadeira onde estava ajoelhada, e tanto as moviam e faziam barulho que eu não podia orar. Às vezes o medo era tão grande que, acreditando estar livre, eu me deitava na cama, porque esses escândalos aconteceram a maior parte à noite, mas estavam lá também puxando o travesseiro, os cobertores. Mas quem pode dizer o terror, o medo que eu sentia? Eu mesmo não sabia onde estava, se na terra ou no inferno. Havia tanto medo de que eles realmente tinham me levado embora, que meus olhos não podiam ser fechados para dormir. Estava como alguém que tem um inimigo cruel que jurou que vai tirar-lhe a vida a qualquer custo. E acreditava que isso aconteceria realmente comigo, assim que eu fechasse os olhos. Então parecia que alguém estava colocando algo em mim dentro dos meus olhos. Então era forçá-la a tê-los abertos para ver quando me levariam. Talvez eu pudesse me opor ao que eles queriam fazer. Então sentia meu cabelo arrepiar sobre a minha cabeça, um por um suor frio por todo o meu corpo, que me penetrava até os ossos e sentia separar meus nervos e ossos, e eles se agitavam juntos de medo. Outras vezes, me sentia a incitar a tais tentações de desespero e suicídio, que alguma vez, tendo me encontrado perto de um poço ou uma faca, senti-me puxando para me conduzir dentro do poço ou pegar a faca e me matar. E era tanta força que eu tinha que fazer para fugir dessas tentações, que sentia penas de morte, e enquanto fugia delas, sentia que elas estavam comigo, e ouvia sugerir-me que era inútil para eu viver depois de ter cometido tantos pecados, que Deus tinha me abandonado por não ter sido fiel. Além do mais, via que havia feito tantas infâmias, que não havia qualquer alma no mundo que tinha cometido, que para mim não havia mais como esperar piedade. Nas profundezas da minha alma, ouvi-os repetir: Como você pode viver sendo assim inimiga de Deus? Você sabe quem é este Deus a quem você tanto insultou, blasfemou e odiou? Ah, é esse Deus imenso que estava ao seu redor e você, diante de seus olhos, se atreveu a ofendê-lo. Ah, perdido Deus da sua alma, quem lhe dará paz? Quem te livrará de tantos inimigos? Era tamanha a pena que não fazia nada além de chorar. Às vezes eu começava a orar, e os demônios, para aumentar meu tormento, o sentia vindo em cima de mim. E um me espancava, outro me picava, e mais outro me apertava a garganta. Lembro-me que uma vez, enquanto orava, me senti puxar meus pés de baixo, a terra se abrir e as chamas saírem, e que eu caía dentro. Foi tal o horror e a dor que eu fiquei meio morta.
como morta. Tanto que, para me recuperar daquele estado, Jesus teve que vir e me reanimar. Me fez entender que não era verdade que eu tinha vontade de ofendê-lo e que eu podia saber por mim mesma, pela pena amarguíssima que eu sentia, que o diabo era um mentiroso e que eu não deveria fazer-lhe caso, que por enquanto eu deveria ter paciência e sofrer esses sofrimentos, e que depois a paz viria. Isso acontecia de tempos em tempos quando chegava a extremos, e às vezes para me colocar em tormentos mais difíceis. No momento desse consolo, a minha alma se convencia, porque nessa luz é impossível que a alma não aprenda a verdade. Mas depois, quando eu estava na luta, eu estava no mesmo estado de antes. Me tentava também a não receber a comunhão, convencendo-me que depois de eu ter cometido tantos pecados, era atrevimento me aproximar, e que se eu me atrevesse, não Jesus Cristo teria vindo, senão que era o demônio na comunhão, e tantos tormentos ele me daria, que me daria a morte, mas a obediência vencia a tentação. É verdade que às vezes sofria penas mortais, assim que eu podia trabalhosamente recuperar-me após a comunhão, mas como o confessor queria absolutamente que eu a recebesse, não poderia fazer de outro modo. Eu lembro que várias vezes eu não a recebi. Também me lembro que às vezes, enquanto orava à noite, os demônios apagavam minha lâmpada, às vezes faziam tais rugidos de dar medo, outras vezes vozes débeis, como se fossem moribundos. Mas quem poderia dizer tudo o que eles faziam? Agora, essa dura batalha, embora não me lembre tudo muito bem, durou 3 anos, embora dias ou semanas separados. Não que parassem por completo, mas começavam a diminuir. Lembro-me que, depois de uma comunhão, o Senhor me ensinou como eu deveria fazer para os pôr em fuga, que era desprezá-los e não lhes prestar nenhuma atenção, e que eu deveria fingir que eles eram como tantas formigas. Senti-me infundir tanta força que não sentia mais o medo de antes, e fazia assim. Quando eles vinham e faziam barulho, rumores, eu dizia-lhes: se vê que que vocês não têm mais nada para fazer e que para passar o tempo estão fazendo estas tantas tonteiras. Tá, façam, façam, que depois, quando se cansarem, terminem. Às vezes paravam, outras vezes ficavam tão zangados que faziam ruídos mais altos. Eu os sentia ao meu lado, fazendo-se mais fortes e faziam violência para me levar. Cheirava a horrível peste, sentia o calor do fogo. É verdade que no meu íntimo sentia um estremecimento de medo, mas me forçava e lhes dizia: mentirosos que sois! Se isto fosse verdade, desde o primeiro dia já o havíeis feito. Mas como é mentira e que não tendes nenhum poder sobre mim, senão só aquele que vos vem dado do alto. Por isso, digam, e depois, quando vos cansardes, estourareis. Forçava-lhes e lhes dizia: se emitiam lamentos e gritos, dizia-lhes: o quê? Não saíram bem as coisas hoje para vocês? Ou seja, lamentai-vos porque vos foi tirada alguma alma? Pobrezinhos, não se sentem bem. Porém, quero também eu fazê-los lamentar outro pouco. E começava a rezar pelos pecadores, ou a fazer reparações. Às vezes ria-me quando começavam a fazer as habituais coisas e lhes dizia: como posso ter medo de vocês, raça vil? Se vocês, seres sérios, se fossem seres sérios, não teriam feito tantas tolices vocês mesmos? Não se envergonham? Não façam o que os tornam ridículos. Depois, se me punham tentações de blasfemar ou de ódio contra Deus, oferecia aquela pena amarguíssima, aquela violência que me faziam. Porque enquanto via que o Senhor merecia todo o amor, todo o louvor, eu era forçada a fazer o contrário, em reparação de tantos que livremente o blasfemam e que nem sequer se lembram que existem um Deus, e estão obrigados a amá-lo. Se me incitava ao desespero, em meu interior eu dizia: não presto atenção nem do paraíso, nem do inferno. A única coisa que me apressa é amar o meu Deus, né? Que me interessa é amar a Deus. Não me importa se vou para o inferno ou para o paraíso. O que me importa é amar o meu Deus. Este não é tempo de pensar em outra coisa, senão que é tempo de amar quanto mais possa o meu bom Deus. O paraíso e o inferno eu entrego em suas mãos, e somente Ele, que é tão bom, me dará o que mais me convém, e me dará um lugar onde eu possa glorificá-lo mais.
Jesus Cristo me ensinou que o meio mais eficaz para fazer com que a alma fique livre de toda vã apreensão, de toda dúvida, de todo medo, era declarar diante do céu, da terra e diante dos próprios demônios que não quero ofender a Deus, mesmo à custa da própria vida, que eu não quero consentir a qualquer tentação do demônio. E isso, enquanto a alma adverte que vem a tentação, se pode, no momento da batalha, e apenas se começa a sentir livre, e também durante o curso do dia. Fazendo assim, a alma não perderá tempo em pensar se ela consentiu ou não em tentações, porque só recordar a promessa lhe restituirá a calma. E se o demônio busca inquietá-la, poderá responder-lhe que se tivesse tido a intenção de ofender a Deus, não teria declarado o contrário, e assim ficará livre de todo medo. Agora, quem pode dizer a raiva do demônio? Pois eu agindo assim, todas as suas astúcias resultavam para sua confusão, e onde ele acreditava ganhar, ele perdia, já que de suas mesmas tentações e artifícios, a alma se serve para poder fazer atos de reparação e de mais amor ao seu Deus. A outro modo que Jesus me ensinou para afastar as tentações foi o seguinte: se me tentavam a suicídio, eu devia responder: não tendes nenhuma permissão de Deus. É mais, para vosso despeito eu quero viver, para poder amar mais o meu Deus. Se eu fosse espancada, eu deveria me humilhar e ajoelhar e agradecer ao meu Deus, porque isso acontecia como penitência pelos meus pecados. E não só isso, mas oferecer tudo como ato de reparação por todas as ofensas feitas a Deus no mundo inteiro. Finalmente, uma tentação feia que durou pouco. Por cerca de 1 ano e meio, com os demônios tão feios, eu senti a tentação de achar que estava grávida. E depois de parir um pequeno demônio com chifres. Era uma fantasia que crescia tanto que eu me via diante de uma confusão horrível, pelo que se teria dito de mim por tão espantoso acontecimento. Depois de cerca de 1 ano e meio desta luta, finalmente terminaram as crueldades dos demônios e começou uma vida toda nova. Mas os demônios não deixaram de me incomodar de vez em quando, mas não eram mais tão frequentes. Não tão feroz a batalha, e eu me acostumei a desprezá-los. A vida nova que começou foi na casa de campo chamada Torre Desperata. Um dia em que mais do que nunca tinha sido atormentada pelo demônio, tanto que senti perder as forças de desmaiar. Pela tarde, enquanto estava assim, senti vir-me uma coisa mortal e perdi os sentidos. Neste estado, eu vi Jesus Cristo rodeado de muitos inimigos. Havia quem lhe golpeava, quem lhe esbofeteava, quem lhe cravava os espinhos na cabeça, quem lhe partia as pernas, quem os braços. Depois que o reduziram quase em pedaços, depois que o reduziram quase em pedaços, o puseram nos braços da Virgem, e isto acontecia um pouco longe de mim. Depois que a Virgem Santíssima o tomou em seus braços, aproximou-se de mim chorando, me disse: Filha, olha como é tratado meu filho pelos homens. As horríveis ofensas que cometem jamais lhe dão trégua. Olha como ele sofre. Eu tentava vê-lo e via-o todo sangue, todo chagas e quase despedaçado, reduzido a um estado mortal. Sentia tanta pena que tivesse querido morrer 1000 vezes em vez de ver o meu Senhor assim sofrer tanto. Me envergonhava dos meus pequenos sofrimentos. A Santíssima Virgem acrescentou, mas sempre chorando: aproxima-te a beijar as chagas de meu filho. Ele te escolhe como vítima. E se tantos o ofendem, tu, oferecendo-te a sofrer o que ele sofre, lhe darás um alívio em tanto sofrer. Não o aceitas? Eu me sentia tão aniquilada, tão má, como ainda sou e indigna, que não ousava dizer sim. Minha natureza tremia, me sentia tão fraca pelas penas passadas que mal me restava um fio de vida. Além disso, não sei como, de longe vi os demônios que tanto alvoroçavam. Faziam muito ruído e via que tudo o que tinha visto, que tinham feito ao Senhor, deviam fazê-lo a mim se eu aceitasse. Em mim mesma sentia tais penas, dores, estiramentos de nervos que acreditei que deixaria a vida.
Finalmente me aproximei e lhe beijei as chagas. Parecia que ao fazê-lo aqueles membros tão lacerados se curavam, e o Senhor, que antes parecia quase morto, começava a reanimar-se à nova vida. Internamente recebia tais luzes sobre as ofensas que se cometem, atrações para aceitar ser vítima, ainda que devesse sofrer 1000 mortes, porque o Senhor tudo merecia e que eu não poderia opor-me ao que ele queria. Isto acontecia enquanto estávamos em silêncio, mas aqueles olhares que reciprocamente nos dávamos eram tantos convites, tantas flechas ardentes que me traspassavam o coração. Especialmente a Santíssima Virgem me incitava a aceitar. Mas quem pode dizer tudo o que eu passei? Finalmente o Senhor, olhando-me com benignidade, me disse: Tu viste o quanto me ofendem e quantos caminham pelos caminhos da iniquidade e, sem o perceberem, precipitam-se no abismo. Venha oferecer-te ante a divina justiça como vítima de reparação pelas ofensas que se fazem e pela conversão dos pecadores, e que a olhos fechados bebem na fonte envenenada do pecado. Um imenso campo se abre diante de ti de sofrimentos, sim, mas também de graças. Eu não te deixarei mais. Virei em ti a sofrer tudo o que me fazem os homens, fazendo-te participar das minhas penas. Como ajuda e consolo te dou a minha mãe. E parecia que me entregava a ela, e ela me aceitava. Eu também me ofereci toda a ela, e a ele e à Virgem, disposta a fazer o que ele queria. E assim terminou a primeira vez. Depois de me recuperar daquele estado, sentia tais penas, tal aniquilamento de mim mesma, que me via como miserável verme, que não sabia fazer mais que arrastar-se por terra. E dizia ao Senhor: Ajuda, tua onipotência me aterroriza. Vejo que se tu não me levantas, meu nada se desfaz e vai dispersar-se. Dai-me o sofrimento, mas te rogo, me dê a força, porque me sinto morrer. E assim começou um alternar-se de visitas de Nosso Senhor e de tormentos por parte dos demônios. Quanto mais me resignava, tanto mais aumentava sua raiva. Poucos dias depois do dito anteriormente, senti de novo perder os sentidos. Lembro-me que no início, sempre que isso me acontecia, eu achava que devia deixar a vida. Quando perdi os sentidos, Nosso Senhor voltou, fez ver-se com uma coroa de espinho na cabeça, totalmente jorrando sangue, e dirigindo-se a mim me disse: Filha, olha o que me fazem os homens nestes tristes tempos. É tanta sua soberba que infestaram todo o ar, e é tanta peste que por toda parte se espalha, tanto que chegou até o meu trono no empírico. Fazem de tal modo que eles mesmos se fecham o céu. Os miseráveis não têm olhos para ver a verdade, porque estão ofuscados pelo pecado da soberba, com o cortejo dos demais vícios que levam consigo. Ah, dai-me um alívio a tão acerbas dores e uma reparação a tantas ofensas que me fazem. Dizendo isto, ele tirou a coroa, que não parecia coroa, mas um novelo inteiro. Assim, nem sequer uma pequena parte da cabeça ficava livre, mas toda era atravessada por aqueles espinhos. Quando ele tirou a coroa, veio ter comigo e perguntou-me se eu a aceitava. Eu me sentia tão aniquilada, sentia tais penas pelas ofensas que lhe são feitas, que me sentia destroçar o coração e lhe disse: Senhor, faz de mim o que queres. E assim o fez, e a empurrou sobre a minha cabeça e desapareceu. Quem pode dizer a dor que senti ao voltar a mim mesma daquele estado? A cada movimento da cabeça, acreditava expirar. Tanto eram as dores, as picadas que sentia na cabeça, nos olhos, nas orelhas, atrás na nuca. Aqueles espinhos da coroa me sentia penetrar até na minha boca, e esta se apertava de tal modo que eu não podia abri-la para comer o alimento. E estava, às vezes, 2 ou 3 vezes, 3 dias sem comer nada. Quando de algum modo se atenuavam as dores, sentia sensivelmente uma mão que me oprimia a cabeça e renovava as dores. E às vezes eram tantas dores que perdi os sentidos novamente. No início isto acontecia alguns dias sim, outros não. De vez em quando se repetia 3 ou 4 vezes ao dia. Às vezes durava 1/4 de hora, outras vezes meia hora e outras 1 hora. E depois ficava livre só.
que me sentia muito débil e sofrida. Na medida em que naquele estado de dormência me tinham sido comunicadas as penas, assim ficava mais ou menos dolorida. Lembro-me também como algumas vezes, pelos sofrimentos da cabeça, como disse acima, não podia abrir a boca para comer o alimento. E como a família sabia que eu não tinha vontade de estar no campo, quando viam que eu não comia, atribuíam isso a um capricho meu. E naturalmente se zangavam, se inquietavam e me repreendiam. Minha natureza queria ressentir-se disso, porque via que não era isso a verdade. Mas o Senhor não queria este ressentimento, e eis como aconteceu. Uma noite, enquanto estávamos à mesa, e eu neste estado de não poder abrir a boca para comer, a família começou a inquietar-se. Eu a sentia tanto que comecei a chorar. E para não ser vista, me levantei e fui a outro quarto para seguir chorando e pedi a Jesus Cristo e à Virgem Santíssima que me dessem ajuda e força para suportar essa prova. Mas enquanto fazia isto, senti que começava a perder os sentidos. Meu Deus, que pena, só de pensar que a família me veria nesse estado, sendo que até então ainda não perceberam. Enquanto eu estava nisso, eu dizia: Senhor, não me deixe, não deixe que eles me vejam. E eu tinha tanta vergonha de que me vissem, embora não sei dizer porquê, e tratava por quanto mais podia me esconder em lugares onde não poderia ser encontrada, quando era surpreendida inesperadamente por esse estado de perda de sentidos. De modo que não tinha tempo de me esconder ou mais ou menos me ajoelhar, porque na posição em que me encontrava eu ficava. E poderiam dizer que eu estava rezando, e então me descobririam. Enquanto perdia os sentidos, Nosso Senhor se fez ver no meio de muitos inimigos que lhe lançavam toda classe de insultos. Especialmente o agarravam e pisavam sob os seus pés. Blasfemavam-no, puxavam-lhe os cabelos. Parecia-me que o bom Jesus queria fugir debaixo daqueles pés fétidos e ia à procura de uma mão amiga que o libertasse deles. Mas não encontrava ninguém. Enquanto via isto, eu não fazia outra coisa senão chorar sobre as penas do meu Senhor. Teria querido ir no meio dos próprios inimigos, talvez poderia libertá-lo, mas não me atrevia e lhe dizia: Senhor, faz-me participar em tuas penas. Ah, se pudesse aliviar-te e libertar-te. Enquanto isso dizia, aqueles inimigos, como se tivesse entendido o que eu disse, vieram contra mim, mas tão enfurecidos que começaram a me golpear, a puxar-me os cabelos, a pisotear-me. Eu tinha grande medo, sofria, mas dentro de mim estava contente, porque via que dava ao Senhor um pouco de trégua. Depois aqueles inimigos desapareciam e eu ficava sozinha com o meu Jesus. Tentei compadecer-me, mas não me atrevi a dizer-lhe nada. E ele, rompendo o silêncio, me disse: Tudo o que tu viste é nada em comparação com as ofensas que continuamente me fazem. É tanta a sua cegueira, o entregar-se às coisas terrenas, que chegam a tornar-se não só cruéis inimigos meus, mas também deles mesmos. E como seus olhos estão fixos na lama, por isso chegam a desprezar o eterno. Quem me reparará por tanta ingratidão? Quem terá compaixão de tanta gente que me custa sangue e que vive quase sepultada na imundície das coisas terrenas? Ah, vem, reza, chora junto comigo por tantos cegos que são todos olhos para tudo o que sabe a terra, e desprezam e espezinham as minhas graças debaixo de seus pés imundos, como se estas fossem lama. Ah, eleva-se sobre tudo o que é terra, aborrece e despreza tudo o que a mim não pertence. Não te importem as zombarias que recebes da família, depois de me teres visto sofrer tanto. Só te importes com a minha honra, as ofensas que continuamente me fazem e a perda de tantas almas. Ah, não me deixe sozinho, no meio de tantas penas que me destroçam o coração. Tudo o que você sofre agora é pouco em comparação com as penas que sofrerá. Não te disse sempre que o que eu quero de você é imitação da minha vida? Olhe como você é de mim. Por isso, coragem e não tenha medo. Depois disso, voltei a mim mesma e percebi que estava rodeada pela família. Todos choravam e estavam alarmados com o meu estado. E tinham tal temor de que se repetisse novamente, pensando que eu morreria, que decidiram voltar à cidade de Corato, pois estávamos no campo.
e o mais rápido possível para me fazer ser vista pelos médicos. Não sei dizer por que sentia tanta pena ao pensar que deveria ser examinada por médicos. Muitas vezes chorava e me lamentava com o Senhor, dizendo: Quantas vezes, ó Senhor, te roguei que me faça sofrer tudo em segredo? Isto era o meu único contentamento e agora também disso estou privada. Ah, me diga, como farei? Só você pode me ajudar e me consolar em minha aflição. Não vê tantas coisas que dizem? Alguns pensam de um modo e outros de outro. Quem quer aplicar-me um remédio e quem outro, são todos olhos sobre mim, de modo que não tenho mais paz. Ah, socorre-me em tantas penas, porque me sinto faltar a vida. E o Senhor benignamente acrescentou: Não queiras afligir-te por essas coisas. O que eu quero de ti é que te abandones como morta entre meus braços, até que você mantenha os olhos abertos para ver o que eu faço e o que fazem e dizem as criaturas. Eu não posso livremente agir sobre você, até que você mantenha os olhos abertos para ver o que eu faço. E o que fazem e dizem as criaturas, eu não posso livremente agir em você. Não queres confiar em mim? Não sabes o quanto te amo? E que tudo o que eu permito sobre você, ou através das criaturas, ou através dos demônios, ou através de mim diretamente, é para o teu verdadeiro bem? E não serve para outra coisa senão para conduzir a tua alma a um estado que eu te escolhi? Por isso quero que de olhos fechados esteja em meus braços, sem olhar e nem investigar isto ou aquilo, confiando inteiramente em mim e deixando-me operar livremente. Se em troca queres fazer o contrário, perderás tempo e chegarás ao oposto do que eu quero fazer de ti. Quanto as criaturas usem um profundo silêncio, seja benigna e dócil com todos. Faça que sua vida, seu respiro, seus pensamentos e afetos sejam contínuos atos de reparação que aplaquem a minha justiça, oferecendo-me também as moléstias que te dão as criaturas, que não serão poucas. Depois disso, fiz quanto mais pude para resignar-me, aceitar essa vontade de Deus, ainda que muitas vezes era posta em tais problemas por parte das criaturas, que às vezes não fazia outra coisa senão chorar. Depois, o momento de receber a visita do médico, e julgou que meu estado não era outra coisa que um problema nervoso, pelo que receitou medicamentos, distrações, passeios, banhos frios, recomendou à família que me cuidassem bem quando eu era surpreendida por aquele estado de ficar petrificada, né, que é o estado de perder os sentidos. Então começou uma guerra por parte da família. Impediam-me de ir à igreja, não me davam já a liberdade de ficar sozinha. Era plenamente vigiada continuamente, pelo que frequentemente percebiam que eu caía nesse estado. Muitas vezes me lamentava com o Senhor, dizendo-lhe: Meu bom Jesus, quanto aumentaram as minhas penas! Até das coisas mais amadas estou privada, como são os sacramentos. Nunca pensei que chegaria a isso. Quem sabe onde irei terminar? Ah, dá-me ajuda e força, porque minha natureza desfalece. Muitas vezes dignava-se bondosamente dizer-me algumas palavras, por exemplo: Eu sou tua ajuda. De que temes? Não te lembras que também eu sofri da parte de todo tipo de pessoas? Uns pensavam de mim de um modo e outros de outro. As coisas mais santas que eu fazia eram todas julgadas por eles como defeituosas, mas até me disseram que eu era um endemoniado, tanto que me viam com olhos sinistros. Tinham-me entre eles, mas de má vontade, e maquinavam entre eles tirar minha vida o mais depressa possível, porque a minha presença se tinha tornado intolerável para eles. Então não queres que te faça semelhante a mim, fazendo-te sofrer por parte das criaturas? E assim passei alguns anos sofrendo por parte das criaturas, dos demônios e diretamente de Deus. Às vezes chegava tanta amargura por parte das criaturas e pelo modo como pensavam que tinha vergonha de que qualquer pessoa me visse, tanto que o meu maior sacrifício era aparecer no meio das pessoas. Tanta era a vergonha e a confusão que me sentia atordoada. Houve outras visitas de outros médicos, mas não serviram para nada. Às vezes, derramando amargas lágrimas, dizia-lhe com todo o coração: Senhor, como se tornaram públicos os meus sofrimentos. Agora não é só mais a família que sabe, mas também as pessoas estranhas. Me vejo toda coberta de confusão.
Parece-me que todos me apontam agora com o dedo, como se estes sofrimentos fossem as mais más ações. Eu mesmo não sei dizer o que me acontece. Ah, só tu podes libertar-me de tal publicidade e fazer-me sofrer ocultamente. Peço-te, suplico-te, escuta-me favoravelmente. Às vezes também o Senhor mostrava não me escutar e aumentavam minhas penas. Outras vezes se compadecia de mim, dizendo-me: Pobre filha, vem a mim que te quero consolar. Tu tens razão em que sofres. Mas é que não te lembras que também eu, quanto mais sofri. Até certo momento minhas penas foram ocultas, mas quando chegou a vontade do Pai de sofrer em público, rapidamente saí a encontrar confusões, opróbrios, desprezos, até ser despojado de minhas vestes. Estar nu no meio de um povo numerosíssimo. Poderia imaginar confusão maior que esta? Minha natureza sentia muito este tipo de sofrimento, mas tinha os olhos fixos à vontade do Pai e oferecia essas penas em reparação de tantos que cometem as mais nefastas ações publicamente, diante dos olhos de muitos, vangloriando-se sem a mínima vergonha, e lhe dizia: Pai, aceita as minhas confusões e os meus opróbrios em reparação de tantos que cometem as mais nefastas ações publicamente perante os olhos de muitos, vangloriando-se sem a menor vergonha, ele dizia: Pai, aceita as minhas confusões e a minha desonra e reparação de tantos que têm a audácia de te ofender tão livremente sem o mínimo desgosto. Perdoa-lhes, dá-lhes a luz, a fim de que vejam a fealdade do pecado e se convertam. Também a ti quero tornar-te partícipe deste tipo de sofrimentos. Você não sabe que os mais belos presentes que posso dar às almas que eu amo são as cruzes e as penas? Você é uma criança ainda no caminho da cruz. Por isso se sente muito fraca. Quando tiver crescido e tiver conhecido como é precioso sofrer, então se sentirá mais forte. Por isso apoie-se em mim, repouse, porque assim adquirirá força. Depois de que passei algum tempo neste estado descrito acima, cerca de 6 ou 7 meses, os sofrimentos aumentaram mais, tanto que me vi obrigada a estar na cama. Frequentemente se multiplicava aquele estado de perder os sentidos e quase não tinha nenhuma hora livre. Me reduzia a um estado de extrema debilidade. A boca se apertava de tal modo que não a podia abrir, e em algum momento livre que tinha apenas algumas gotas de algum líquido podia tomar, se é que o conseguia. E depois era obrigada a devolvê-lo através de vômito, que sempre tive. Depois que estive 18 dias nesse estado contínuo, mandou-se chamar o confessor para me confessar. Quando o confessor veio e me encontrou nesse estado de letargia, quando me recuperei, me perguntou o que eu tinha. Somente lhe disse, calando todo o resto. E como continuavam as moléstias dos demônios e as visitas de Nosso Senhor, então eu lhe disse, Padre, é o demônio. Ele me disse para não ter medo, porque se for o demônio, o Padre liberta. Assim, dando-me obediência e perseguindo-me com a cruz e ajudando-me a mover os braços, porque sentia todo o corpo petrificado como se tudo se tivesse tornado numa só peça. Conseguiu que os braços retornassem ao movimento. Conseguiu fazer com que a boca se abrisse depois de estar imóvel para tudo. Atribuí isto à santidade do meu confessor, que na verdade era um santo sacerdote. Considerei-o quase um milagre, de tanto que dizia entre mim. Olha, estava prestes a morrer. Porque na verdade me sentia mal, e se tivesse durado esse estado, eu acho que eu teria deixado a vida. Se bem me lembro que estava resignada, e quando me vi libertada, senti um certo pesar, porque não tinha morrido. Depois que o confessor se foi, eu fiquei livre e voltei ao mesmo estado de antes. E assim acontecia, às vezes semanas, às vezes 15 dias e até meses, em que era surpreendida de vez em quando por aquele estado durante o dia, mas por mim mesma consegui libertar-me. Depois, quando era surpreendida com mais frequência, como disse mais acima, então os familiares mandavam chamar o confessor, pois tinham visto que a primeira vez tinha ficado libertada por ele, quando todos acreditavam que não me haveria de recuperar mais daquele estado. E em vez disso, até pude ir para a igreja, por causa disto chamavam o confessor e então ficava livre. Nunca me passou pela mente que para tal estado se necessitasse o sacerdote para me libertar, nem que meu mal fosse uma coisa extraordinária.
É certo que quando perdi os sentidos eu via Jesus Cristo, mas isto eu atribuía à bondade de Nosso Senhor e dizia para mim mesma: olha como o Senhor é bom para mim, que neste estado de sofrimentos venha me dar força. De outra maneira, como poderia sustentar-me? Quem me daria força? Também é verdade que quando devia cair nesse estado, na manhã da comunhão, Jesus me dizia isso, e caindo nesse estado, dele mesmo me vinham sofrimentos. Mas não dava importância a nada, só de pensar alguma vez em dizer isso ao confessor, eu acreditava ser a alma mais soberba que existisse no mundo se me atrevesse a falar dessas coisas de que eu via Jesus Cristo. E sentia tal vergonha que foi impossível dizer algo a esse confessor apesar dele ser tão bom e santo. Tanto é verdade que não acreditava que se necessitasse de sacerdote para me libertar e que isto acontecia pela santidade do confessor. E quando chegou o tempo, ele foi ao campo. Então, uma manhã depois da comunhão, o Senhor me fez entender que devia ser surpreendida por esse estado. Convidou-me a fazer-lhe companhia com a participação nas suas dores, mas eu subitamente lhe disse: Senhor, como farei? O confessor não está na cidade. Quem deve me libertar? Quer acaso me fazer morrer? E o Senhor me disse somente: sua confiança deve estar somente em mim, não em confessor nenhum. Esteja resignada, pois a resignação faz a alma luminosa. Faz estar em seu lugar as paixões, de modo que eu, atraído por esses raios de luz, vou à alma e a uniformo toda em mim e a faço viver da minha mesma vida. Eu resignei-me à sua santa vontade, ofereci aquela comunhão como a última da minha vida, dei o último adeus a Jesus no sacramento. E embora estivesse então resignada, mas a minha natureza sentia o tanto que todo aquele dia não fiz outra coisa senão chorar e pedir ao Senhor que me desse força. Na verdade, me pareceu muito amargo todo esse fato, e sem pensar nem sabê-lo, encontrei uma nova e pesada cruz que creio ter sido a mais pesada que tive em minha vida. Enquanto estava naquele estado de sofrimentos, eu não pensava em outra coisa mais do que morrer e fazer somente a vontade de Deus. Os familiares que também sofriam, ao me ver naquele estado, tentaram chamar algum sacerdote, mas ninguém quis vir. Um por um, e outro por outro. Depois de 10 dias, veio outro sacerdote que me confessava quando eu era pequena, e aconteceu que este também me fez sair daquele estado. E então eu me dei conta da rede na qual o Senhor me havia envolvido. Daqui veio-me uma guerra por parte dos sacerdotes. Quem dizia que era o meu estado fingimento, quem dizia que eu precisava de apanhar, outros que eu parecia passar por santa, quem acrescentava que estava endemoniada e outras muitas coisas, que dizê-las todas seria fazer muito longa a história. Com essas ideias em suas mentes, quando sucediam os sofrimentos e a família mandava chamar alguém, os padres não queriam vir, dizendo todas essas coisas, e a minha pobre família sofreu muito, especialmente a minha pobre mãe. Quantas lágrimas derramou por mim. Ah, Senhor, protege-a tu. Ó meu bom Senhor, quanto sofri desde então, só você sabe tudo. Quem pode dizer quão amargo me foi este fato? Que para me libertar desse estado de sofrimentos necessitavas de qualquer sacerdote? Quantas vezes pedi derramando lágrimas amarguíssimas que me libertasse deles? Muitas vezes fiz positivas resistências ao Senhor quando ele queria que me oferecesse como vítima e aceitasse as penas, ele dizia: Senhor, promete-me então que tu mesmo me libertarás. Aí eu aceito ser sua vítima, de outra maneira não. Não vou aceitar. E resisti ao primeiro dia, ao segundo, ao terceiro, mas quem pode resistir a Deus? Ele insistia tanto comigo que finalmente me via obrigada a submeter-me à cruz. Outras vezes lhe dizia de coração e com confiança: Senhor, como é que tu fazes isto? Como é que entre você e eu você quer colocar um terceiro? E este terceiro não quer fazer o serviço. Olhe, poderíamos estar muito contentes, você e eu sozinhos. Quando você me queria para sofrer, eu imediatamente aceitava, porque eu sabia que você mesmo deveria me libertar desse estado. Mas agora não. Ou- Outra mão está sendo necessária. Eu imploro, liberte-me, porque assim estaremos ambos mais felizes. Às vezes fingia ele não me escutar e não me dizia nada. Outras vezes me dizia: Não temas.
Eu que sou aquele que dá trevas e luz aos sacerdotes. Virá o tempo da luz. É meu costume que minhas obras eu as manifesto através de meus sacerdotes. Assim passei 3 ou 4 anos destas contradições por parte de sacerdotes. Muitas vezes me sujeitavam a provas duríssimas. Chegavam a me deixar nesse estado de sofrimentos, isto é, na petrificação, incapaz de qualquer mínimo movimento, nem sequer de poder tomar uma gota de água, e ficava até 18 dias esperando o sacerdote, quando queriam. Só o Senhor sabe o que eu passava nesse estado. E logo quando vinham, não tinham nem sequer o bem de ouvir. Diziam: tem paciência, faz a vontade de Deus. Mas fui repreendida como uma caprichosa e desobediente. Ó Deus, que pena! Quantas lágrimas derramei! Quantas vezes pensei que eu era desobediente e dizia para mim: como essa virtude da obediência, que para o Senhor é a mais agradável, está tão longe de mim? O que pode fazer e esperar de bem uma alma desobediente? Muitas vezes me lamentava com nosso Senhor e às vezes chegava até a ressentir-me. E quando ele queria que eu aceitasse os sofrimentos, eu resistia quanto mais podia. Mas o Senhor, quando via que eu começava a resistir, fazia ver que não me dava atenção e não me dizia mais nada. E logo de repente vinha me surpreender. O que depois dizia o confessor é porque não queria que eu caísse nesse estado. Mas isto não estava em meu poder. É verdade que eu fui desobediente e que jamais fui boa para nada, mas recordo também que a pena mais dolorosa para mim era o não poder obedecer. Neste período de tempo, recordo que houve uma epidemia de cólera e que um dia que eu pedi ao meu bom Jesus que fizesse cessar esse flagelo, ele me disse: contentar-te-ei contanto que aceites a sofrer o que eu quiser. E eu disse: não, não, não posso, Senhor. Você sabe como os padres pensam. A menos que tudo aconteça somente entre eu e você. Só assim eu estaria disposta a aceitar tudo. E ele me disse: minha filha, se eu tivesse pensado no que os homens pensavam e no que queriam fazer de mim, não teria feito a redenção do gênero humano. Mas eu tinha meu olhar fixo em sua salvação. E o grande amor que me devorava me fazia fazer que, quando via pessoas que pensavam mal de mim e que davam a ocasião de me fazer sofrer mais, eu oferecia essas mesmas penas que eles me davam por sua própria salvação. Você esqueceu? O que eu quero de ti é a imitação igualzinha da minha vida, e que quero que participes em tudo do que eu sofri. Não sabes tu que o ato mais belo, mais heróico e mais agradável a mim e que deves oferecer-me é o de te oferecer por aqueles mesmos, que são os padres, que te são contrários? E eu fiquei muda, não sabia o que responder. Aceitei tudo o que o Senhor agora queria. E assim, até a tarde fui surpreendida por esse estado de sofrimentos, no que estive 3 dias contínuos, e depois que voltei em mim, não ouvi mais nada que falasse de cólera. Depois disso me veio outra mortificação, e foi de ter que mudar de confessor, porque sendo ele religioso, foi chamado ao convento de volta. Eu estava contente com ele, e a maior parte das coisas ditas acima aconteciam quando ele estava no campo, especialmente no último ano em que foi meu confessor. Pois pela cólera que havia na cidade, permaneceu 6 meses no campo, por isso não participou tanto nessas coisas. Ele me fazia ficar um dia nesse estado de sofrimento e já vinha. Depois de ter voltado do campo, não passou um mês em que soube que devia partir. Isso foi muito doloroso para mim. Não porque estivesse apegada a ele, mas pela necessidade que eu tinha. Então disse ao Senhor o meu sofrimento e ele me disse: já te disse, não te aflijas por isso. Eu que dou trevas e luz. Eu sou o dono dos corações e posso mover os sacerdotes como me parecer e como me agradar. Se este sacerdote te fez o bem, não foi mais que um instrumento que recebia de mim e te dava a ti. E eu assim farei com os outros. Do que teme, então? Amada minha, enquanto você tiver seu olhar agora à direita, escolhendo alguém, ou agora à esquerda, escolhendo outro, e a deixe que se pouse agora em uma coisa, agora em outra,
e não a mantenha somente fixa na minha vontade e em mim, não poderá caminhar livremente o caminho do céu, mas irá sempre tropeçando e não poderá seguir o influxo da graça. Por isso quero que com santa indiferença sempre olhe todas as coisas e pessoas que acontecem ao seu redor, estando toda atenta somente a mim. Sou eu que sou o dono dos corações, sou eu que dou trevas e luz às pessoas. Depois destas palavras, meu coração adquiriu tanta força que pouco ou nada sofri pela perda desse confessor que tanto bem tinha feito à minha alma. Foi assim que mudou o confessor e voltei ao que me confessava quando eu era pequena. Seja sempre bendito, Senhor, que se serve desses mesmos caminhos que a nós parecem contrários e que quase como que deveriam levar um dano à nossa alma para nosso maior bem, para nossa glória, para a sua glória. Assim aconteceu que comecei a abrir-lhe a minha alma, porque até esse momento não tinha dito nada a nenhum padre. Por quanto me dissessem, eu não conseguia, mas bem mais impotente me via para dizer as coisas do meu interior, pois tinha tanta vergonha que sentia ao só pensar em dizer essas coisas, que me era mais fácil dizer os mais feios pecados. De onde veio isto, eu não sei dizer. Por parte do confessor, acho que não, porque ele era muito bom, me inspirava confiança. Ele era doce e paciente para me escutar, tomava cuidado detalhado de minha alma, tinha um olhar em tudo para que se pudesse caminhar tudo direito. Por parte minha, tão pouco, porque sentia um obstáculo em minha alma e tinha toda a vontade de vencê-la e de saber ao menos como pensava o confessor a esse respeito, mas me sentia impossibilitada de fazê-lo. Eu acredito que tudo isso foi permissão do Senhor. Então, encontrando-me com um novo confessor, comecei pouco a pouco a abrir o meu interior. O Senhor muitas vezes me ordenava que eu manifestasse ao confessor o que ele me dizia. E quando eu não o fazia, o Senhor me repreendia severamente e às vezes chegava a me dizer que se eu não o fizesse, ele não viria mais. Isto é para mim a pena mais amarga, diante da qual todas as outras penas não me parecem mais do que fios de palha. Por isso, tanto era o temor de que não voltasse mais, que eu fazia quanto mais podia manifestar o meu interior. É verdade que às vezes me custava muito, mas o medo de perder o meu amado Jesus fazia-me superar tudo. Por parte do confessor também me via empurrada a lhe dizer de onde provinha tal estado meu, o que me acontecia quando eu estava naquele adormecimento e qual era a causa. Agora me ordenava a manifestar, agora me obrigava com o preceito de obediência e logo me punha diante do medo de que pudesse viver na ilusão e no engano, vivendo para mim mesma. Enquanto que se eu manifestasse ao sacerdote, poderia estar mais segura e tranquila, e que o Senhor jamais permite que o sacerdote se engane quando a alma é obediente. Assim, Jesus Cristo me empurrava por um lado e o confessor por outro. Às vezes me parecia que se punham de acordo entre eles. Assim pude chegar a manifestar meu interior. Isto não o fazia ao confessor anterior. Isto não o fazia o confessor anterior. Não me fazia nenhuma pergunta, não tratava de saber que coisas me aconteciam naquele estado de dormência, pelo que eu mesma não sabia como começar a falar destas coisas. O único cuidado que tomava era que estivesse resignada a tudo e uniformizada ao querer de Deus, que suportasse a cruz que o Senhor me tinha dado, tanto que se às vezes me via um pouco perturbada, experimentava grande desgosto. Depois aconteceu que passei cerca de outro ano com este confessor, no mesmo estado de Itacema. Mas como sabia de onde provinha esse estado de sofrimento, me dizia que quando Jesus Cristo quisesse que me viessem os sofrimentos, fosse pedir a ele a obediência para sofrer. Recordo que uma manhã, depois da comunhão, o Senhor me disse: Filha, são tantas as iniquidades que se cometem, que a balança da minha justiça está por transbordar. Deva saber que pesados flagelos farei cair sobre os homens, especialmente uma feroz guerra na qual farei massacre de carne humana. Assim, continuou quase chorando. Eu dei os corpos aos homens a fim de que fossem tantos santuários onde devia ir me deleitar, mas os transformaram em esgotos de imundícies, e é tanta peste que me obrigam a estar longe deles. Vê a recompensa que eu recebo diante de tanto amor e tanta dor que sofri por eles. Quem foi tratado como eu? Ah, nenhum.
Mas quem é a causa? É o tanto amor que eu tenho. Por isso, vou tentar com os castigos. Eu me sentia partir o coração pela dor. Me parecia que eram tantas ofensas que lhe faziam que para fugir queria esconder-se em mim, para encontrar refúgio. Sentia também tanta pena, porque os homens deviam ser castigados, que me parecia que não eles, mas me parecia que, se eu tivesse podido, teria sido mais suportável ver eu sofrer todos aqueles castigos antes de ver os outros sofrerem. Tratei então de sensibilizá-lo o máximo que eu pude, com todo o coração lhe disse: Ó esposo santo, evita os flagelos que a tua justiça tem preparado. Se a multiplicidade das iniquidades dos homens é grande, está o mar imenso do teu sangue onde podes enterrá-las. E assim a tua justiça ficará satisfeita. Se não tens onde ir para deleitar-te, venha em mim, te dou o meu coração. Te dou todo o meu coração para que repouses e te deleites com ele. É verdade que também eu sou um lugar imundo de vícios, mas tu podes purificar-me e fazer-me como tu me queres. Mas aplaca-te. Se for necessário, o sacrifício de minha vida de bom grado farei, contanto que veja tuas imagens libertadas. E o Senhor, interrompendo o meu falar, continuou a me dizer: precisamente é isto realmente o que eu quero. Se tu te ofereceres para sofrer, não como até agora, de vez em quando, mas continuamente, todos os dias e por um curto período de tempo eu libertarei os homens. Vê, pois, que te porei entre a minha justiça e as iniquidades das criaturas. E quando a minha justiça estiver cheia de iniquidades, de modo que não as possa conter, e se veja obrigada a mandar flagelos para punir as criaturas, encontrando-se você no meio, em vez de golpeá-los a eles, ficará golpeada você. Só assim poderei te contentar em livrar os homens, de outro modo não. Eu fiquei toda confusa e não sabia o que dizer. Minha natureza fazia sua parte, se assustava e tremia, mas via meu bom Jesus que esperava uma resposta se eu aceitava ou não. Então, vendo-me quase obrigada a falar, lhe disse: Ó, diviníssimo esposo meu, por parte minha estaria pronta a aceitar, mas como se arrumará por parte do padre, se não quiser vir de vez em quando? Como será possível que queira vir todos os dias libertar-me desta cruz que precisamos do confessor para me libertar? Então tudo ficará resolvido só entre você e eu. Então me liberte desta cruz de precisarmos do confessor para me libertar, e então tudo ficará resolvido entre você e eu. Então o Senhor me disse: vai ao confessor e pede-lhe a obediência. Se ele quiser dizer-lhe tudo o que eu tenho dito, e farás o que ele disser. Vai ao confessor e pede-lhe obediência, se ele quiser dizer-lhe tudo o que te tenho dito, e farás o que ele disser. Olhe, não será somente para o bem das criaturas, pelo que eu quero estes sofrimentos contínuos, senão também para o teu próprio bem. Neste estado de sofrimentos, purificarei muito bem a tua alma, de modo de te dispor a formar comigo um místico matrimônio. E depois disso farei a última transformação, de modo que os dois seremos como duas veias que, postas no fogo, uma se transforma na outra e se forma uma só. Assim transformarei a minha em ti e tu ficarás crucificada comigo. Ah, não ficaria contente se pudesse dizer o esposo crucificado, mas também a esposa está crucificada? Assim, não há nada que me faça diferente dele. Então, quando eu pude falar com o confessor, disse-lhe tudo o que o Senhor me tinha dito, e como aquela palavra que o Senhor me disse por um certo tempo, sem me dizer o tempo preciso que devia estar continuamente sofrendo. Eu a tomei como por uns 40 dias, mais ou menos, mas já se passaram cerca de 12 anos que eu continuo assim. Mas sempre seja bendito Deus, sejam adorados sempre os seus inescrutáveis julgamentos. Eu creio que se o Senhor bendito me tivesse feito entender com clareza o tempo que devia estar na cama, minha natureza teria se espantado muito e dificilmente se teria submetido. Recordo que estive sempre resignada, mas então não conhecia a preciosidade da cruz
como o Senhor me fez conhecê-la no decorrer destes 12 anos. Nem o confessor tivesse concordado em dar-me obediência. Então assim disse ao confessor que por 40 dias o Senhor queria que me desse a obediência de estar continuamente sofrendo. E também lhe disse isso e também lhe disse o resto. Com grande surpresa minha, porque eu achava impossível, o confessor me disse que se fosse verdadeiramente vontade de Deus, ele me dava obediência, que na realidade não era que ele não pudesse vir, mas sim era um pouco de respeito humano. A minha alma alegrou-se muito porque podia contentar ao Senhor e também livrar as criaturas. Mas a minha natureza se entristeceu muito ao receber esta obediência, tanto que por alguns dias estive muito afligida. Também a alma a sentia pensativa porque devia estar tanto tempo sem poder a receber Jesus no sacramento, minha única consolação. Às vezes senti uma guerra tão feroz em mim que eu mesma não sabia o que me havia acontecido. Muitas vezes acrescentava as do demônio, mas o meu bom Jesus curou tudo e eis como aconteceu.